Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Vamos orar? Deus poderoso, te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia em paz, de descanso que nos concedeu, por tudo que passamos, tivemos a oportunidade de viver aqui desde amanhã, ó Pai, até esta hora. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua presença, pela tua misericórdia, pela tua compaixão dispensada em nosso favor. Queremos colocar mais uma vez este mês diante do teu altar, o mês da família, o mês do lar. O Senhor esteja abençoando as nossas famílias, ó Deus, com toda sorte de bênção, firmando os nossos pés em tua santa presença. Abençoe cada um que já se encontra aqui presente, cada família representada e também aqueles que estão a caminho. O Senhor possa estar trazendo todos debaixo da sua proteção e que esse culto seja único e exclusivamente para glorificar o teu nome. Te pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 127. Salmos 127. Salmo 127. Salmo 127, aqueles que quiserem se colocar de pé, terão uma oportunidade para nós fazermos esta leitura. Segurança, prosperidade e fecundidade que vem somente de Deus. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Que Deus abençoe e complete a sua santa palavra aos nossos corações. Poder sentar, nós vamos ter um instrumental nesta hora. Enquanto o instrumental estiver participando, quem trouxe os seus dízimos e ofertas poderá estar devolvendo ao Senhor aquilo que lhe pertence. Instrumental.
Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Vamos passar a oportunidade aos jovens. O grupo de jovens terá a oportunidade de estar louvando ao Senhor. É sua.
assentados mesmo como os amados estão. Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Entramos nessa noite nos átrios do Senhor. Entramos nessa noite na casa do Senhor, e que seja o intuito, o desejo do nosso coração celebrar, verso 1, servir e apresentar, verso 2, saber que o Senhor é Deus, verso 3, entrar pelas portas dele, louvar em seus atos, louvar, bendizer o seu nome, e o verso 5, entender-se, estender-se de geração em geração, através das nossas vidas, o nome do Senhor. Então, temos visitantes nessa noite que adentraram essas portas também com esse intuito, e nós queremos vê-los, revê-los ou conhecê-los. Podemos colocar de pé para que a igreja possa ver, revê-los? Amém, amém, pronto. Então tem um casal aqui, é parente de alguém? Foi através de algum convite, sentiram o desejo de vir? Hein? Deus abençoe, alegria. Amigos do irmão Cláudio, da irmã Ney, amém. Poder sentar aqui. Tem nossa advogada extraordinária, né? Irmã André está conosco. Esse jovem de branco aí é meu tio, irmão de minha mãe. Alegria muito grande. E os 4 de trás são meus primos, né? Que já estiveram aqui conosco também em outra oportunidade. Uma alegria muito grande tê-los aqui nessa noite. O que é que vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Podem sentar. Vou chamar o grupo de louvor. Vamos cantar, adorar o Deus da nossa salvação. Amém. E todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Que beleza. Vamos louvar ao nosso Deus nessa noite. Sua bênção.
reina sobre a terra e o céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu Vamos terminar essa parte cantando ainda esse louvor. Importante a nossa casa, a nossa família está nas mãos de Deus.
Podem sentar, Deus abençoe os irmãos. Amém. Meus amados, estamos iniciando o mês da família, mês do lar. E desde ontem tivemos um encontro maravilhoso aqui com os jovens casados. Falamos já dos demais casados e hoje o irmão já perguntou dos solteiros, né? Então esse mês vai ter encontro para todo mundo, para solteiro, para jovem, para criança, para casado, né? E vamos estar aqui assim, na dependência do Senhor, movendo, trabalhando em nossas famílias, né? Para que nós possamos ser famílias fortes, de igreja forte, que serve a Deus infinitamente mais forte ainda. Amém? Hoje nós vamos estar meditando neste assunto, fortalecendo as famílias de Deus de um mundo de fracos padrões familiares. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor, mesmo assentados como estão. Livro de Gênesis, capítulo 10, apenas como base o verso 23. Êxodo, capítulo 10, apenas o verso 23. Êxodo 10, verso 23. Fortalecendo as famílias diante de um mundo de fracos padrões familiares. Êxodo, capítulo 10, versículo 23, diz o texto: não viu um ao outro, e a ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Que Deus aplique e complete a sua santa palavra aos nossos corações. Meus amados, quando olhamos para o mundo em que vivemos, e como ele tem defendido conceitos completamente abomináveis ao Senhor, nós somos desafiados na palavra de Deus a honrar e a clamar a cada dia o nome do Senhor, que edifique as nossas casas, que edifique as nossas vidas, que edifique a nossa família. Não precisa os amados abrirem. No Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta, meus amados, nós nos esforçarmos fisicamente para darmos o melhor para a nossa família, para darmos o melhor para o nosso cônjuge, para dar o melhor para os nossos filhos, para dar o melhor para os nossos pais, se o Senhor não estiver em nosso lado. Não adianta nós nos esmerarmos, não adianta nós nos esforçarmos. Nós podemos alcançar alvos, nós podemos conquistar sonhos, conquistar objetivos, mas se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós vamos estar trabalhando. Porque nós podemos ter tudo que o social dá, tudo que o material dá, nós podemos conquistar. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual e aquilo que é eterno, vai ficar em falta. E nós precisamos clamar a Deus em meio a esse mundo que nós estamos vivendo, aquilo que foi explanado através do salmista no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Essa nona praga que se abateu sobre o Egito, eu já falei sobre ela rapidamente, só a citei em um tempo aqui, volta e meia eu vou estar lembrando, porque para mim é uma das pragas mais impactantes. E olha que todas foram, né? Piolho, úlcera, fogo, né? Água se tornando em sangue e tantas outras pragas que se abateram por ali, das rãs, gafanhotos. Mas, queridos, percebam, nessa nona praga que se abateu, que foi a praga das trevas, a Bíblia diz que houve uma escuridão tão grande que ninguém podia ver o outro, e assim ficaram por 3 dias. Olha o que o texto diz: não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas há algo extraordinário nessa parte B, quando diz: mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Imagine, toda a terra do Egito estava em trevas. A Bíblia diz que eram densas trevas, trevas tão densas, o texto descreve assim, que poderia ser apalpada. E eles não se moviam, eles não se mexiam, porque eles não viam absolutamente nada em sua frente.
escuridão total, apagão total. Mas em todas as casas que tinham povo de Deus, a Bíblia diz, para o povo de Deus, tinham luz em suas habitações. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo que jaz treva extraordinária. Mas os filhos de Israel, da mesma forma que tinham luz em suas habitações, como o próprio Senhor deixou registrado em sua palavra, meus amados, o próprio Senhor Jesus também nos falou. Em João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Estamos em um mundo perdido. Estamos em um mundo como naquela época de densas trevas. Essa praga se abateu e parece que não vai sair mais, não é? Biblicamente falando, não vai sair mais. Mas, queridos, Deus tem nos dado a oportunidade de ter luz em nossa casa. Deus tem nos dado a oportunidade das nossas habitações transparecerem, transmitir a luz do Senhor Jesus. Ele próprio diz: eu sou, não há outro. Eu sou a luz do mundo perdido, do mundo em trevas. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Puxa vida, como é ruim, não é? Quando a gente está planejando fazer algo, esperando alguém em casa, ou tantas outras coisas, que nós dependemos da luz elétrica, à noite, por exemplo, ou até de dia, alguma coisa que a gente vai fazer dentro de casa, e de repente a luz falta. À noite, o que é que se faz em casa quando a luz falta? Vela. É lanterna, é vela, enfim. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para viver em escuridão, em trevas. O ser humano não foi feito para viver em trevas. Nós, seres humanos, não fomos feitos para viver em trevas, mas uma vez que o pecado entrou no mundo e todos foram feitos pecadores, todos passaram a desfrutar, se é que pode colocar assim, põe aspas, e asterisco, e um monte de coisa. Quando entra o pecado no mundo, todos passam a viver na dependência, na necessidade de luz. Porque o pecado entra e de fato traz trevas para a vida do ser humano. Além da entropia entra, os dias dos homens passam a ser contados, os homens passam a adoecer, né? E aqueles que se viviam tantos e tantos anos lá no passado começam a diminuir, viveu 900 e tantos anos, e viveu 700 e tantos anos, viveu 500, 300, 200, e no Salmo diz que a vida chega a 70 anos, e se alguma pela sua robustez chega a 80 anos, olha como diminuiu. O melhor deles é o quê? Canseira e enfado. Quem aqui já tem 70 anos? Alguns já alcançaram 70? Nem parece, hein? 80? 80? Dia 7 de dezembro, 80? 88? Vai fazer 88 dias? De dezembro. E a irmã Mercedes? 80. Você vê como é que Deus faz, né? E se renova a cada dia. Quem olha não fala que tem 80, que tem 88, que tem 70. Queridos, mas perceba que hoje, nessa idade, algumas coisas que os irmãos faziam, já não faz mais. Porque a idade não permite. Aí alguém chega e diz assim: a melhor idade. A melhor idade como? Se nós passamos a ficar limitados com a idade avançada. Não é? A melhor idade é aquela idade, ou a partir da idade, do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor. É a partir daquele momento que nós nascemos de novo. E é a partir daquele momento que, por mais que a nossa condição física, às vezes, pela idade, não nos permita fazer mais do que nós fazíamos, nós temos algo extraordinário que nós podemos usufruir todos os dias. Se chama graça, se chama misericórdia, se chama proteção, se chama ter o socorro bem presente na angústia, se chama ter aquele que prometeu estar conosco e ser conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que bênção, que privilégio, não é? Que coisa maravilhosa. Queridos, lar de luz não é um lar sem problema, mas é um lar de vitória. Lar de luz não é um lar sem problema,
mas é um lar de vitória. Então, pensando nisso, 3 pontos. Primeiro, famílias de Deus. Avancemos com o objetivo de firmar o nosso lar, né, sendo uma agência do reino de Deus neste mundo. Então, vaticinado ali pelo profeta Jeremias, em Jeremias 8, versículo 15, ele disse lá: espera-se paz e não há bem, procura-se paz e eis o terror. É o mundo que nós estamos vivendo. Esperamos que a política melhore, esperamos e clamamos, e temos que orar mesmo, porque é bíblico, pelas autoridades, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus levante um povo novo, uma geração nova. Não tem problema nenhum nisso, muito pelo contrário. Se nós não orarmos, se nós não clamarmos, quem vai fazer? Não é? Mas, queridos, a gente ora porque o Senhor mandou orar, a gente clama porque o Senhor mandou clamar. Mas o mundo que jaz no maligno, nós não podemos esperar nada de bom. Nós não podemos esperar nada de bom, porque jaz no maligno. Está entregue nas mãos do inimigo a chave do mundo. Então nós precisamos compreender por que o mundo chegou onde está e que a tendência é piorar, conforme o texto de 1 João 5, verso 19, diz: somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Somos de Deus e o mundo jaz no maligno. A gente poderia até inverter a ordem do verso e dizer assim: o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Nós vivemos nesse mundo, queridos, mas o que faz diferença em nossa vida é o mundo não viver em nós. Não é? Não vos peço que vos tire do mundo, com a oração do Senhor, mas que vos livre do mal. Não, o Senhor não quer que nós saiamos desse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós podemos prosperar, nós podemos progredir, nós podemos testemunhar, nós podemos exalar algum perfume à luz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para isso. Não para ser só matéria, para ocupar lugar no espaço. Nós não fomos chamados para isso. Ele diz que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, ou para o reino do seu amor, com essa finalidade, anunciar suas virtudes. E aí a pergunta: nós individualmente temos feito isso? O nosso lar tem sido uma agência do reino de Deus nesse mundo? As pessoas, quando olham para nós, veem o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? Quando olham para o nosso lar, quando olham para a nossa família, quando olham para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, nem que seja 2 minutos a mais, nós temos que dar um ao outro. Não é? Isso foi bem debatido ontem no encontro de jovens, e como se dizem, entendedores entenderão. Queridos, nós temos visto ainda um crescente número de pessoas passando a fazer parte de comunidade LGBT. Isso não é papo homofóbico, é bíblico. A Bíblia está dizendo que Deus criou homem e mulher. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem e mulher, Ele diz: povoai, enchei a terra. 2 homens não têm condições de encher a terra. 2 mulheres não têm condições de encher a terra. Então, tudo fora do homem e da mulher está fora do propósito de Deus. Está fora da família. É impossível biologicamente, geneticamente, se formar uma família com seres da mesma espécie, do mesmo sexo. Mas isso tem crescido, essas comunidades têm crescido, não é? E hoje não se assombram mais. O mundo não se assombra mais com isso, porque o mundo já acostumou. O mundo tem acostumado. Daí o Senhor em sua palavra diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que finalmente experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ao invés de nós olharmos para esse quadro e não nos conformarmos, nós temos olhado muitas vezes para quadros como esse e dito assim: mas é assim mesmo, hoje está assim, o que é que vai se fazer? O que é que vai se fazer? Então, tempos atrás, nós acompanhamos e oramos contra o lançamento dessas misérias que foram propostas aí, como as chamadas cartilhas, as cartilhas para escolas públicas, né? Não sei quantos lembram disso aí, para que não chegassem a alcançassem as nossas crianças. Cartilhas absolutamente diabólicas, né? Com teor explicitamente sexual e homossexual.
ia colocar a goela abaixo das crianças de escola pública. E o diabo é tão miserável que ele começa pela base. Qual é a base da família, irmãos? As crianças. Porque se as crianças crescem com sua mente cauterizada, com sua mente transtornada, crescem achando que absolutamente tudo é normal e é comum, eles vão se tornar adolescentes assim, jovens assim, pais e mães de famílias assim. Como se não bastasse, inventa-se então a ideologia de gênero. Estava vendo uma matéria de outubro de 2017, onde mostrava ali no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, uma exposição do pintor e desenhista Pedro Moraleda, não sei quantos lembram disso aí, o qual suicidou-se aos 22 anos, em 1999. Essa exposição, irmãos, pornográfica, uma exposição pornográfica, vista até por crianças. Em suas pinturas ali era comum ver pedofilia, zoofilia, cristofobia, o certo que querem destruir as famílias. E quando se levanta, se questiona sobre estas coisas, nós somos intitulados de quadrados, de homofóbicos, de preconceituosos, não é? Agora nós, como cristãos, não podemos levantar uma bandeira. Todas as bandeiras podem ser levantadas, mas quando nós levantamos a bandeira bíblica, de princípios, de valores bíblicos sadios, né? Daqueles que não se mudam, porque usos e costumes muitas vezes são mutáveis, são moldáveis, são flexíveis, mas nós como cristãos, independentemente da igreja que nós estamos, nós não podemos e nem devemos negociar princípios e nem valores. Não podemos negociar princípios e nem valores, porque se Jesus é o mesmo, conforme ele mesmo diz, a palavra diz em Hebreus 13:8, ontem, hoje, eternamente, a sua palavra também é a mesma, ontem, hoje, eternamente, os seus princípios são os mesmos, ontem, hoje, eternamente, a firmeza que ele nos dá, a segurança que ele nos dá, o foco que ele nos traz, o alvo que nós temos, é o mesmo, e assim será até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não podemos negociar. A verdade é que quando levamos Deus a sério, andamos na contramão do mundo. Quando levamos Deus a sério, andamos na contramão do mundo. Mas pastor, tem problema ser amigo de homossexual? De forma alguma. Não. Tem problema se acontecer dentro de minha família, eu devo rejeitar? Não. De forma alguma. Você ama a pessoa, você vai continuar amando a pessoa, só não vai amar o que ela faz. Você vai continuar amando a pessoa, você vai continuar sendo gentil com a pessoa, porque a pessoa é uma criatura de Deus também. Você vai continuar amando, respeitando, cuidando, sendo gentil, sendo simpático, normalmente, sem hipocrisia, sem falsidade. Mas daí amar, compactuar e aceitar o que ela faz, aí já é outros 500. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, quando nós andamos levando Deus a sério, nós andamos na contramão do mundo. Lembra? Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Segundo, seu lar tem sido aprovado pelo Senhor? É um questionamento que nós precisamos ter, queridos. É um questionamento que nós precisamos fazer a cada dia. O meu lar tem sido aprovado pelo Senhor? Características de um lar aprovado por Deus. 3 características. Primeiro, é um lar onde há luz. Está aí em Efésios 5, verso 8. É um lar onde há luz. É a primeira característica de um lar aprovado por Deus. Olha o que é que diz aí no telão. Efésios 5, versículo 8. Olha lá. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como? Filhos da luz. Em outro tempo, nós éramos trevas. Em outro tempo, em meio àquele apagão, em meio àquelas densas trevas, a nossa casa não teria luz. Mas Jesus alcançou os nossos corações. O Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. E por causa dele,
por causa dele ter nos transportado das trevas para o reino da sua luz, para o reino do seu amor, agora nós somos filhos do Senhor. Somos filhos da luz. Andai como filhos da luz. A segunda característica é um lar onde Jesus está presente. Marcos 8:34. A segunda característica, para nós analisarmos se o nosso lar tem sido aprovado pelo Senhor, é essa. É um lar onde Jesus está presente. Marcos 8, verso 34. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amados, há uma condição aí. Jesus, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O ladrão, dificilmente, quer dizer, hoje em dia está mais fácil, né? Ele bater a porta até disfarçado. A irmã que é agente de saúde sabe como é que tem se alastrado por aí afora. Pessoas vestidas de agente de saúde pedem para entrar em sua casa para analisar o seu quintal, para fazer não sei o que, ele faz refém, ele rouba tudo que você tem e muitas vezes até o que você não tem. Mas o Senhor não invade, o Senhor não pula muro, o Senhor não destrói, o Senhor condiciona muitas vezes algumas coisas a esse tipo de situação. Ele diz: e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se, é uma condição, se alguém quiser vir após mim, tem uma receita: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A pergunta do texto é: você quer ir após Jesus? Você quer ir após Jesus? Para onde Jesus vai? Para onde Jesus está indo? Né? Ele, sendo Deus, ele está em todos os lugares. Os seus anjos, foi estudado aqui pela manhã, acampam-se ao nosso redor, ao redor daqueles que eu temo, e os livram. Mas se eu quero ir após Jesus, se eu quero tentar ao máximo andar como ele andou, falar como ele falou, sentir como ele sentiu, ser sensível ao que tem acontecido ao meu redor, acima de tudo, se eu quero consagrar a minha família ao Senhor, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso tomar a minha cruz, ou a cruz do Senhor, e segui-lo. Cada um tem sua cruz para carregar, cada um tem sua cruz para levar. Não é? Eu disse pela manhã e repito agora à noite, o salmista diz: os meus pecados estão sempre diante de mim. Nós conhecemos, queridos, em quais áreas das nossas vidas nós estamos errando, e nós sabemos que nestas áreas nós estamos desagradando ao Senhor. E mais do que isso, nós sabemos que por nossa própria conta, por nossa própria força, nós não vamos conseguir vencer, não vamos conseguir sair do lugar, porque a gente ser crente, a gente é gente, e sendo simplesmente gente, pessoas, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos humanos demais, e o velho Adão habita em nós. Então é preciso que aquele que passou a habitar em nós tenha mais vez e voz em nossas vidas do que aquele que passou a habitar depois do pecado, o velho Adão. Então precisamos orar clamando a Deus: Senhor, me ajude a ir após o Senhor, me ajude a negar a mim mesmo. Se eu sei que isso que eu vou fazer, que isso que eu estou planejando fazer, assistir, vestir, falar, enfim, o que é pecado? O que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Penso, falo e faço que desagrada a Deus, isso é pecado. Então, se eu sei que dentro desse contexto eu vou falar ou alguma coisa que desagrada a Deus, eu não posso fazer. Eu preciso pedir a Deus graça para não fazer. E quando eu não faço, eu estou carregando a cruz. E quando eu não faço, eu estou pagando o preço. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu não posso conseguir a santificação se eu não buscar matar cada dia o meu eu, matar a cada dia o meu ego, as minhas vontades ruins. E é isso que eu preciso fazer: tomar a cruz e seguir ao Senhor. É o texto de Marcos 8:34. Então, se o esposo, esposa e filhos não tomarem a sua cruz, negando-se a si mesmo, o nome do Senhor não será glorificado. Mulheres, sendo submissas aos seus maridos,
maridos amando como Cristo amou a igreja, filhos sendo obedientes, honrando seus pais, e pais não provocando a ira dos seus filhos conforme as instruções da palavra de Deus. E o terceiro aí, a terceira característica de um lar aprovado pelo Senhor é um lar que preza a palavra de Deus. É um lar que preza a palavra de Deus. Salmo 119, 11 é um texto conhecidíssimo. Salmo 119, versículo 11, olha o que é que fala aí. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Ah, 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, está conosco a irmã Andréia. É de admirar o direito, porque em outros cursos, às vezes você faz o curso, termina o curso, está formado, né? E ponto. E agora é só exercer. Você termina o direito e agora você tem que estudar de novo para fazer a prova do OAB, para poder passar. Queridos, quando o Senhor Jesus alcançou os nossos corações, nós fomos salvos. Ponto. Nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas nós não podemos, com isso, cruzar os braços, como em algum outro curso que eu já me formei, pronto, agora é só exercer. Eu preciso trabalhar em prol de algo maior. Eu preciso trabalhar agora para alcançar um objetivo maior. Porque agora a salvação que chegou até o meu coração não chegou simplesmente ao meu coração para eu ser salvo e ponto final. Chegou à minha vida para que eu agora pudesse transmitir a luz que me alcançou. Então, quando se vence um curso de direito e depois se vence a prova da OAB, pronto, finalmente, glória a Deus, cheguei onde eu queria. Você já chegou onde você queria? A Bíblia diz que nossa terra não está aqui, né? Que nós não vamos ficar aqui, nós estamos de passagem. E quando partir deste mundo, não há outro lugar senão o céu ou o inferno. Não há outro lugar, queridos. Aí eu te pergunto, olha o peso da responsabilidade que tem os pais para com os seus filhos, para com o seu lar. Olha o peso da responsabilidade. Já falei lá em casa várias vezes, a começar lá de casa. Elas estão aqui, pode me corrigir se eu não falei. Já falei lá em casa várias vezes. Então, tem irmãos aí que eram de Catiba e hoje são daqui. Já falei também várias vezes, eles são testemunha. E minha mãe está aqui, não sei se ela já ouviu isso, mas hoje vai ouvir. Eu falei assim, eu não adulo nem mãe. Né? Eu não adulo nem mãe. Elas já estão em uma idade que podem optar, fazer suas escolhas. A Bíblia diz que o Evangelho não é por força e nem por violência. A gente procura instruir, a gente procura viver, a gente procura testemunhar para elas, mostrar o caminho correto, mostrar a verdade, mas cabe a cada uma delas individualmente, como cabe a cada um de nós individualmente tomarmos postura, tomarmos uma posição. Vamos tratar, se Deus assim confirmar daqui para frente, o mês é grande, a respeito daquele verso, já adiantando aqui, de Josué, quando ele diz assim, não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não poderia obrigar a sua casa, né? Mas foi uma palavra de fé, foi um passo de fé, foi uma atitude de fé de alguém que era o cabeça do lar. Ele estava dizendo, vou fazer de tudo. Ele estava dizendo, vou me esmerar. Ele estava dizendo, vou instruir. Ele estava dizendo, vou acompanhar. Vou até insistir. Mas pela fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos falar isso. Precisamos profetizar sobre isso. Sabe por quê? Porque o mundo perdido tem profetizado contra a sua vida. O mundo perdido tem profetizado contra o seu lar. Porque o que o diabo quer é destruir os lares, é destruir as famílias. Porque quando ele consegue destruir os lares, destruir as famílias, sabe o que ele consegue destruir? A igreja de Deus.
Então a igreja é saudável, a igreja é vencedora, a igreja é forte quando as famílias são saudáveis, quando as famílias são vencedoras, quando as famílias são fortes. Se as famílias forem completamente problemáticas, elas vão continuar sendo família dentro da igreja. Como é que a igreja vai ser sadia? Então a base é a família. A base é a família. Por isso que o inimigo quer acabar com a família. Perceba, querido, não existe casamento perfeito, né? Mas nos filmes de Hollywood é assim. Você assiste um filme, aquela coisa, todas as vezes eles têm desavença, aquela coisa, e no final acaba o mocinho com a mocinha junto. O tão aguardado beijinho acontece no final. Ou eles se casam no final e aparece uma legenda embaixo. Lembra o que é que aparece? Em português é fim, em inglês é. E acabou. Acabou. Que maravilha, emocionei, chorei. Chorou? Mas você não sabe depois do 5 o que aconteceu. Por que o filme acaba ali? Porque até ali é maravilha. Até ali é mar de rosa. Mas e depois que casa? É aí que a história começa. Deveria ter a continuação, né? Eu nunca vi um filme assim, depois do fim. A continuação daquele filme não tem. Depois do fim não tem. Depois do DN não tem, não é? Irmãos, perceba bem, o casal se beija, aparece ali e acaba o filme. Não mostra, não é? A enxaqueca de um, não mostra. O outro que acordou com o rosto inchado porque inflamou o dente. Ela que fez a comida e a comida queimou, ele comeu, passou mal. Não mostra nada disso. Não mostra a convivência. Não mostra o depois. É isso que o mundo está trazendo, né? Vivamos hoje, nos alegremos hoje, comamos e bebamos. Foi até pregado aqui no domingo passado, citado nesse texto, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. A sua vida se limita só hoje? Se a sua vida se limitar até só hoje, querido, você está perdido. É claro que o amanhã não existe, mas e se ele vier a existir? Você está preparado para o amanhã? E se ele vier a existir, como será a sua casa amanhã? Se ele vier a existir, como é que você vai gerenciar o seu problema físico, espiritual e emocional do amanhã? Quem é que nos dá condições para gerenciar tudo isso? Só o Senhor. Só o Senhor, através da sua palavra. Nós pertencemos àquele que é perfeito. Duas pessoas imperfeitas, né, não formam um lar perfeito. Mas nós servimos e pertencemos àquele que é perfeito e nos dá base bíblica para termos então um casamento, um bom lar. Em terceiro e último, o ABC para fortalecer sua família diante de um padrão, de um mundo de padrões de fracos valores familiares. Além do que já foi dito, então, vamos a mais 3 ingredientes para terminar, para termos um bom lar. Primeiro, atenção. Atenção. É o que tem faltado no lar hoje em dia, atenção. Onde foi dito na reunião, no encontro aí dos jovens casados, que o homem, é claro que a mulher tem mais atenção em fazer muitas coisas, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O homem, quando faz, normalmente não dá certo, né? 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A mulher mais sentada nisso aí. O homem passa ali, fica ali, a mulher fala, não tira o olho do leite. Não tira o olho do leite. E ele, muitas vezes, com medo, ele concentra no leite. Para não tirar o olho do leite, não pode fazer mais nada, porque tem que concentrar o olho do leite. Aí o telefone toca. Tem vários minutos que ele está ali, o telefone toca, ele faz assim: alô, derramou leite. Irmãos, o homem consegue entender o que a mulher está falando fazendo outra coisa, mas isso não serve para a mulher. Ela quer falar e quer que ele ouça, e mais do que ele ouça, ela quer que ele olhe para ela com os 2 olhares. Aqueles 2 minutos que ele quis tanto, agora ela quer 2 minutos apenas. Me dê atenção aqui, por favor. Mas eu estou ouvindo. Ele diz: não, eu quero que você me ouça, meu filho. Você pode nem me ouvir, eu quero que você me veja. Eu quero que você me olhe. Concentração aqui, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Olha, enquanto abre aí, Eucana, marido de Ana, começou a perceber em sua esposa certas coisas que estavam fora do normal. Era um marido atento. Olha lá, ó. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então,
Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, vou te falar, viu? Eucana está bem na fita. Ele virar para a mulher: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela não tinha filho, mas ele reparou que ela tinha mudado. Ele reparou que as atitudes dela mudou, que ela não estava normal. Ele reparou e disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não está comendo? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, tem vezes que a esposa fica 2, 3 dias sem comer, sem almoçar, estômago é outra coisa, ou vice-versa, e o outro não percebe. E o outro não percebe. Gente, as redes sociais bem usadas são uma bênção, mas tem distanciado quem está perto, apesar de aproximar quem está longe. Diz que um filho descobriu que a mãe estava dentro de casa 3 dias depois, porque a internet caiu. Imagine, eles estavam se comunicando pela internet, os dois dentro de casa. Não estavam se vendo, a internet caiu e eles descobriram. A senhora está aí? Que coisa! Então, precisamos dedicar tempo a quem nós amamos. Dedicar tempo, dedicar concentração a quem nós amamos. As mulheres, por sua vez, devem lembrar sempre de Provérbios 31, 10 a 12, olha. Provérbios 31, 10 a 12, olha o que diz aí. Nós estamos nos aproximando do fim. Provérbios 31, 10 a 12. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito é sério de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Irmãos, ó, que desafio, hein? Ei, minha irmã, pensa aí. Você está só fazendo bem para o seu marido e não mal todos os dias? Não são muitos dias não, hein? São todos os dias. A Bíblia diz que quem acha uma mulher acha uma coisa boa. O seu valor muito é sério de rubis. Você diz: pastor, eu nunca vi rubi. Eu nunca vi rubi. Mas você está vendo a sua mulher. Se você achou sua mulher, você achou uma coisa boa, uma coisa muito boa, né? Ela lhe faz bem, não mal todos os dias da sua vida. É um desafio para a mulher, né? Procurar com zelo se encaixar nesse texto. Pais, mães, homens e mulheres, lembre sempre: os nossos filhos serão o que estão vendo dentro de casa. Os nossos filhos muitas vezes serão o que estão vendo dentro de casa. Segunda coisa, bondade. Gálatas 5:22. Então, além da atenção que precisa ter dentro do lar, a bondade precisa sempre existir. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sabemos que bom, queridos, a Bíblia diz: não há ninguém bom, senão o Pai que está no céu. Não é? Mas os que passam pelo novo nascimento também têm condições de serem bons no termo de bondade, como fruto do Espírito. É o texto, não precisa abrir caso não queira, que está lá em Efésios 5, versículo 8 e também versículo 9. É como fruto do Espírito nós podemos ser bons diante do Senhor. Bondade é andar na luz, e quando há bondade, há romantismo. Tem que haver palavras de elogio, de carinho, de carícias e não de crítica. Irmã Silvana e irmão Flávio conhecem a história. Minha irmã lá em Catiba dizia que o marido era romântico quando namorava. Não entende o que aconteceu, que o romantismo acabou. Ela falou assim, eu digo para os irmãos, porque ela contou isso, né? Diante da igreja, ela disse assim: quando a gente ia sair, ele ia com toda gentileza, delicadeza, abrir a porta do carro. Eu entrava, ele fechava a porta do carro e rodava, e entrava e a gente saía. Era tão bom. Aí ela falando assim: mas mudou, porque esses dias a gente foi sair, eu esperei ele abrir a porta, ele não abriu, e além de não abrir, ele entrou, esqueceu que eu ia entrar e arrastou o carro. O romantismo está acabando, né? Está acabando, parecendo político na época de política, não é?
e promete tantas coisas, é aquela coisa linda e maravilhosa, ganha a eleição, acabou. Lá em Caatinga você via político mais do que parente, na época da campanha. Passava a campanha, irmão Jaritó, acabou. Você só viu político agora na outra eleição. Não permita não que essa frieza tome conta do seu coração. Com pouco tempo de casado, um pastor colega disse que sua esposa ali estava fazendo as primeiras refeições, e a mesa fez um bife para ele, que ele gostava muito, né? Aí ele comeu aquele bife, ela na expectativa para saber o que achou, o primeiro bife que ela fez para ele, depois de casado. Aí ela disse assim, tá bom, mais o de mamãe. Tá bom, mais o de mamãe. Aí ele ficou vários meses sem comer bife, ela não fez mais bife para ele. Ele, sem aprender, numa série de conferências, contou esse mesmo caso na igreja para os irmãos. Os dias que ele ficou da conferência, ele, irmão, só comeu frango. Ninguém quis fazer bife para ele, vai que não era igual da mãe, né? Então, queridos, há verdades que não precisam ser ditas. E se for dito, procure direitinho a palavra, procure direitinho a palavra. Não fala que está feio, não fala assim, está diferente. Está diferente. Porque às vezes a mulher chega e fala, você achou o que, amor, dessa roupa? Aí ele olha e fala assim, está diferente. Está diferente. Põe assim como um código. Um código. Pronto. Você usou as palavras temperadas, ela passou a entender, e às vezes eu falo diferente lá em casa, mas eu falo assim, aí eu acrescento, falo assim, mas não está feio não, só está diferente. Porque às vezes quando fala diferente já diz que é feio, aí quando só está diferente e não está feio, aí eu falo, mas não está feio não, só está diferente. Aí ela já entende e tudo fica mais claro, né? Em Provérbios 15, versículo 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E o último pontinho, terminando, ser carinho. Carinho, é preciso ter carinho. Cantares, capítulo 1, penúltimo texto, Cantares, capítulo 1, verso 15 e 16. Cantares 1, 15 e 16. São 3 ingredientes. Atenção, bondade e carinho. Cantares, capítulo 1, versos 15 e 16. Eis que és formosa, ó meu amor. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Olha. Eis que és formoso, ó amado meu. E também amável. O nosso leito é verde. Gente, você tem elogiado a sua mulher assim? Ela tem retribuído ao seu elogio assim? Volte, por favor, o 15, olha. Você tem dito para sua mulher, eis que és formosa, ó meu amor. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Quem já viu os olhos da pomba? Pode até ser pequeno, mas é uma redondinha, bonitinha, né? Aquela coisinha linda, os olhos da pomba. E aí ela, sem querer ficar por baixo, ela vai no 16 e diz assim, eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. Nosso leito é verde. Nosso leito é verde, nosso leito é viçoso. Você imagina um leito seco? Já deitou esse um bocado de palha? Agora, você faz aquele, né? Irmão Cláudio que joga nos campos de futebol aí, quando a grama está boa, bem verdinha, é diferente, né? Aí joga uma água e o negócio fica tão legal, tão bom, tão bonito, tão gostoso de se deitar, de aproveitar. Pronto, o nosso leito é verde. Há uma troca de elogios por parte de Salomão e da Sulamita. Procuremos sempre estar satisfeitos com o nosso cônjuge, para que Satanás saia sempre derrotado. Zele pelo esposo que Deus te deu. Provérbios, terminando aqui, 5, 15 a 20. Provérbios 5, 15 a 20. Provérbios 5, 15 a 20. Olha lá. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de água. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo.
Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, o seu seio se sacia todo o tempo e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atraído por outra mulher e te abraçarias ao peito de um estranho? O mundo é assim. Tem uma música antiga que diz assim: eu sou todo mundo e todo mundo é ninguém. Assim é, alguma coisa nesse sentido. Que coisa, que podridão que o mundo tem vivido, né? Mas a Bíblia ensina que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Pronto, é isso aí, né? Então que o nosso Deus nos ajude a nos fortalecer as nossas famílias a cada dia nos princípios, nos valores bíblicos, porque o mundo está vivendo com fracos padrões familiares, mas nós temos em Deus, em sua palavra, né, a oportunidade do nosso lar, da nossa casa, da nossa família ser uma agência do reino do Senhor neste mundo. Amém? Vou chamar a Nanda, chamar a família pastoral. Vamos estar terminando o culto cantando um hino. Agradeça ao Senhor a cada dia pela sua família. Profetize dentro da palavra de Deus sobre o que o Senhor tem preparado, tem reservado para os seus. Onde o Senhor está, há milagre, há mudança, há transformação. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia e o Senhor nunca deixou faltar.
bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Deus poderoso, te louvamos, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Não permita, Senhor, que as portas do inferno prevaleçam contra o nosso lar, contra o nosso casamento, contra a nossa família. Clamamos a Ti, Senhor, entregamos a Ti, delegamos a Ti a autoridade sobre as nossas famílias. Que o Senhor, com sua graça e com sua misericórdia, entre com providência, Pai, em situações que nós não temos mais condições, em situações que nós não sabemos mais o que falar, o que fazer, como agir. Tem misericórdia, Senhor. A nossa família é do Senhor. Que o Senhor esteja tomando posse, tomando lugar de honra na nossa família, falando ao coração, falando à mente de cada um de nós, para que nós possamos verdadeiramente andar como o Senhor andou. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dando assim uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção. É a oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Estamos com o culto concluído.